Opa, tudo bem? Aqui é Paulo. Hoje vamos falar sobre qual a importância da ansiedade e do controle desses processos de ansiedade, esses episódios intermitentes ou contínuos que uma pessoa ativamente física sente, uma pessoa normal também no seu dia, no seu cotidiano, também acometida, e também um atleta, principalmente de alta performance. Nós já falamos sobre a importância da questão hormonal no sentido de otimizar, os resultados, as adaptações a níveis de construção muscular, a níveis de ganho de força, para os atletas e para a apetência de pessoas ativas que fazem um treinamento de força para melhorar a sua densidade muscular, a sua densidade mineral óssea. A gente enfatizou, em alguns vídeos atrás a questão do hormônio IGF-1, do GH e do IGF-1, como ele é acometido na questão da pessoa estar sofrendo um déficit calórico e que pode não ser a mesma resposta de hipertrofia perante o treinamento de força que essa pessoa vai ter se ela estiver perante um estímulo hipocalórico ou um déficit energético. E aqui nós estamos para falar agora da questão da ansiedade. Qual tipo de hormônio a ansiedade aflora no organismo da pessoa a nível fisiológico e como que isso pode repercutir no seu desempenho e nos resultados, tanto das suas atividades físicas como também no seu dia a dia. A gente tem um hormônio que é chamado cortisol. O cortisol ele é produzido tanto quando a gente tem uma mudança no nosso nível de energia, a nível muscular. Fisiologicamente a gente fala que a quantidade de AMP está maior do que a quantidade de ATP na célula, que são metabólitos energéticos, resumindo. E isso faz a produção do cortisol. E esse cortisol ele é produzido perante o estresse fisiológico desta maneira, ele é aumentado. E muitos cientistas também viram a sua alteração perante o estresse cognitivo de um atleta e também de pessoas no dia a dia. Já foi bastante evidenciado o aumento do cortisol nas pessoas, nos atletas, mediante um ambiente hostil, que é um ambiente que não é comum àquela pessoa. Então, véspera de algum campeonato, véspera de alguma situação que a pessoa está com alguma expectativa e aferiu esse hormônio e ele tem esse aumento no organismo da pessoa mediante essas situações. E o cortisol ele também é considerado um antioxidante natural. Ele tem o ponto certo, a quantidade certa de estar no organismo. Se você tiver muito pouco cortisol produzido num atleta, vamos dar como exemplo, numa véspera de competição, esse atleta perde um pouco da sua qualidade devido à influência do cortisol no clima do campeonato, na ativação da tarefa que esse atleta tem que fazer. Porém, se esse hormônio também está muito elevado, nós perdemos na questão
do processo de recuperação desse atleta, é o que vai repercutir tanto no desempenho dele durante o campeonato, como também na construção da massa muscular, devido ao cortisol ser um hormônio que tem relação direta, né, com a quantidade de energia do organismo, e também na sua imunidade. Esse atleta vai ser acometido diretamente na sua imunidade. E vendo isso, nós temos estudos agora recentes que procuraram acompanhar atletas de jiu-jitsu na véspera de um campeonato. E pegaram atletas que tinham justamente a sua primeira competição e dosaram, né, fizeram um acompanhamento pré e pós a competição desses atletas no nível, no seu perfil hormonal, próximo ali à competição, pré e pós, para ver as alterações desse cortisol. Nós temos tipos diferentes de ansiedade, né? E eles colocaram questionários que são qualificados para identificar alguns scores, algumas pontuações, né, no nível de ansiedade desses atletas na véspera ali da competição. E em conjunto com isso, esses questionários que aferiram a ansiedade, que a gente chama de ansiedade cognitiva, né, que testaram memória, que testaram confiança, testaram segurança do atleta, né? A cobrança que esse atleta tem por si só do perfeccionismo, a cobrança dos pais e também dos próprios treinadores em cima do atleta. Tudo isso pode gerar um estresse, tá? Que em conjunto com esse estresse cognitivo, eles também fizeram um acompanhamento do estresse que a gente chama de somático, que é onde a gente tem a flutuação desses níveis de cortisol no organismo, correlacionando assim com o estresse da situação que as pessoas e esses atletas se deparam. Eles acompanharam e puderam ver que na véspera da competição, esses atletas foram interpelados quanto ao seu nível de confiança, foram passados, eles sofreram o questionamento através desses indicadores, dessas ferramentas de questionário, e fizeram os exames da coleta, né, dessa parte hormonal e também de algumas enzimas, né, antioxidantes, que também são de fase aguda, ali pós atividade física, para eles verem alterações também dessas enzimas, para ver como que estava esse processo de formação de radicais livres, e tudo isso que também é provocado mediante um processo de estresse. E na véspera da competição, esses hormônios, cortisol em si, não teve uma oscilação muito grande nesses atletas. E a gente faz a ressalva que temos estudos em conjunto, né, já feitos, que relataram flutuações nesse hormônio do cortisol. E então esses atletas não relataram uma ansiedade muito grande, nem somática, que é no cortisol pré, e nem também cognitiva. Não tiveram malefícios na sua cognição a nível de resposta dessas ferramentas de questionários também. E só que quando foi se comparado o cortisol pós-competição, elucidou-se uma alteração, uma correlação muito grande daqueles atletas que estavam mais estressados, com alteração, com a elevação maior desse cortisol pós-competição. E aí, através das estatísticas, eles tiveram algumas inferências
que justificavam a relação estreita, né, nesse conjunto de atletas, de uma ansiedade pré-competição que provoca uma alteração a nível fisiológico hormonal nessa parte do estresse e acarreta possíveis dificuldades na competição e queda no desempenho, né? E a gente viu alterações no processo antioxidante corporal também, que os atletas enfrentaram através do equilíbrio da homeostase de algumas substâncias que nós chamamos da cadeia dos tióis, que são antioxidantes, que agem ali mediante um processo de catabolização lipídica, alterações também na questão da glutationa, que também é um outro antioxidante corporal. Então, tem-se ali a resposta de uma alteração mediante a ansiedade de atletas e, em conjunto com isso, também a confirmação de pessoas que estavam mais ansiosas, que tinham episódios de ansiedade mais constantes e intermitentes, também com oscilação desses hormônios, né, do cortisol. E então, daí a gente vê a importância de elaborar uma pré-competição que favoreça esse controle do atleta, né? Temos através da equipe médica, de uma equipe de nutricionista, psicólogos, nós temos a possibilidade de introduzir e de considerar a ansiedade do atleta, a ansiedade de uma pessoa, mediante um atendimento clínico e médico, e o quanto que essa ansiedade pode estar interferindo, tanto na sua qualidade de vida, como também nas respostas que ela tem no seu dia a dia e a nível somático, né? Então o cortisol seria um dos parâmetros que a gente poderia estar dosando para ver em que nível essa pessoa está de estresse e quanto isso pode estar prejudicando, né, os seus resultados e a sua saúde. Temos algumas modulações, né, que podem ser utilizadas para modular, né, esse estresse. Nós temos muito na nutrição a questão do trabalho com alguns antioxidantes, como o ômega 3, a vitamina C. E temos na questão da psicologia, né, algumas ferramentas, né, como mindfulness, que pode ser utilizado ali em véspera de competição para o atleta. Mas então a gente vê a questão de como que a parte hormonal e o nosso corpo, ele é sensitivo e capta essas energias, né, de um ambiente hostil, entendeu? Que hostil significa que a pessoa não está habituada, isso pode ser no esporte e pode ser no dia a dia. Isso se manifesta intrinsecamente. E, então a consideração dessa mudança que o nosso corpo tem, a captação de energia exterior, ela é muito importante no dia a dia e principalmente um atleta de alta performance, para melhorar, né, e para ampliar os seus resultados.